Desde o dia 11 de janeiro de 2020, Deus passou a liderança para Elias Joanã e para Deusilene Souza. A nova liderança aprovada por Deus, da Igreja Adventista do Sétimo Dia. É a falsa liberdade religiosa. Toda perseguição contra os remanescentes terá nome de liberdade religiosa. A imagem da besta, as igrejas evangélicas unidas na falsa liberdade religiosa, promovendo o pluralismo religioso. Queridos irmãos, estou fazendo este vídeo a todos, principalmente aos adventistas do sétimo dia. Um vídeo está sendo feito para esclarecer aos adventistas que a liderança da Igreja Adventista do sétimo dia foi rejeitada por Deus. E uma nova liderança foi levantada por Deus para assumir o encargo. E nós saberemos quem é esta nova liderança. E, na verdade, ouviremos. E também de que forma, por quê que a liderança da Igreja Adventista foi rejeitada por Deus. Então, eu sei que, para quem já sabe desta notícia, não é novidade, mas para quem não sabe, pode ser uma novidade, também pode ser um assusto. Se você crê ou não, isto é contigo. Se você vai aceitar ou não, isto é contigo. Mas, na verdade, o que eu quero é esclarecer a você que uma nova liderança aqui foi levantada por Deus. E a liderança da Igreja Adventista foi rejeitada. Nós vamos confirmar um pouco a palavra de Deus em 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 17. Ali tem uma afirmação da palavra de Deus. 1 de Pedro, capítulo 4, nos acompanhe. Ali tem uma afirmação falando do julgamento na casa de Deus. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Se o justo dificilmente se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Queridos irmãos, é a palavra de Deus. Porque já é tempo que comece o julgamento na casa de Deus. Que casa de Deus? Casa de Deus, na palavra de Deus, é comparada à igreja de Deus. Que igreja de Deus? Que igreja é esta? A palavra de Deus, hoje vemos que no mundo tem muitas igrejas, mas na palavra de Deus só é confirmada uma igreja de Deus. E uma igreja que não é de Deus. Isso vamos encontrar na palavra de Deus. Apocalipse 12 e Apocalipse 17. Mas, queridos irmãos, falando aqui que começou o julgamento na casa de Deus, essa casa de Deus é a Igreja Adventista do sétimo dia. O julgamento começou já na casa de Deus. Queridos irmãos, esta é uma das afirmações da palavra de Deus, que esta passagem se cumpriu. Esta passagem se cumpriu em 2020. Dia 11 de janeiro de 2020, a nova liderança toma posses para assumir o cargo. Então, nós vamos confirmar de novo o espírito da profecia. Eventos finais. O livro Eventos Finais, o livro de Ellen G. White, o capítulo que fala a Igreja de Deus nos últimos dias, a página 53, tem uma passagem que nos diz sobre a mesma profecia, este mesmo julgamento, Nós vamos confirmar na palavra de Deus
eventos finais, espírito de profecia. Aqui está lá a passagem que está nos dizer o seguinte. Está a dizer assim: julgados pela luz concedida. Na balança do Senhor, na balança do santuário, há de ser pesada a igreja adventista do sétimo dia. Ela será julgada pelos privilégios e vantagens que tem gozado. Se sua experiência espiritual não corresponde às vantagens que a preço infinito Cristo lhes concedeu, se as bênçãos que lhes foram conferidas não habilitarem para fazer a obra que lhes foi confiada, sobre ela será pronunciada a sentença, achada em falta, pela luz que lhe foi concedida, pela oportunidade dada será ela julgada. Solenes administrações, advertências manifestas na destruição de muito acariciadas instalações. Queridos irmãos, falando do julgamento da casa de Deus, está aqui confirmado uma resposta de 1 de Pedro 4, versículo 17. Encontramos no espírito da profecia que a igreja adventista será pesada na balança. Na balança do santuário há de ser pesada a igreja adventista do sétimo dia. Por quê? Porque ela será julgada. Por que ela será julgada? Por causa dos privilégios e vantagens que ela tem gozado. Por causa da verdade que ela tem. Por causa da grande luz que ela tem. Mas que ela não tem andado nela. Ela não tem andado nela. Por isso será julgada essa igreja e será achada em falta. Queridos irmãos, esta profecia se cumpriu. O hino se foi em 2020, dia 11 de janeiro de 2020, o hino se foi. Pesado foste achado. Foste pesado na balança. Então, a igreja adventista foi pesada na balança e foi achado em falta. Esta profecia se cumpriu em 2020. Por isso, a Associação Geral da Igreja Adventista do Sétimo Dia foi rejeitada por Deus e Deus levanta nova liderança da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Quem é esta liderança? Elias Joana, Deusilene Souza, agora é nova liderança da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Mas isto é fora dos templos adventistas do Sétimo Dia. Por este motivo, Deus revela a sua serva, Deusilene Souza, que agora sou considerado adventista do Sétimo Dia, verdadeiro, todo aquele que se unir com a nova liderança fora dos templos adventistas do sétimo dia. Este será considerado como adventista do sétimo dia. Por isso, há uma grande divisão. Para quem não aceitar a nova liderança, permanecerá com a liderança rejeitada por Deus da Igreja Adventista do sétimo dia. Permanecerá com Teddy Wilson. Permanecerá com a Associação Geral rejeitada por Deus. Então, para quem aceitar a nova liderança da Igreja Adventista do sétimo dia, Elias Joana, estes estarão fora dos templos. Serão considerados como adventistas do sétimo dia verdadeiro. Vamos confirmar também, mais uma vez, o Espírito de Profecia, Preparação para a Crise Final, a página 16. Vamos lá. Preparação para a Crise Final, a página 16. Também tem uma passagem que dá a confirmação da verdade dos verdadeiros adventistas do sétimo dia nesses últimos dias. A página 16, preparação para a crise final, página 16.
que também tem lá uma profecia que nos afirma. Vamos confirmar. Está a dizer assim: quando sobrevier a grande prova, a grande hora da crise para a igreja e começar a perseguição pela imposição generalizada da legislação dominical, muitos desertarão e alguns se converterão em nossos piores inimigos. Quais são esses que se converterão em nossos piores inimigos? Adventistas do sétimo dia, que permanecerão com a liderança rejeitada. Só uma entrega total da vida a Deus e uma experiência profunda e crescente, conversão, nos livrará deste perigo e nos manterá unidos na hoste de homens e mulheres que são consagrados, que triunfarão gloriosamente com o povo adventista e que darão gozosas boas-vindas a Jesus em sua iminente aparição. Sabes o que? Como que é comparado esses textos para os adventistas que estão dentro dos templos? Ele diz: os irmãos que estão fora dos templos foram sacudidos. E o que eles dizem? Eles dizem que só aquele que estiver dentro do templo adventista, este será salvo. Aquele que estiver fora do templo adventista, este não será salvo. E os adventistas interpretam assim. Mas aqui a palavra de Deus está a dizer aqui: só uma entrega total da vida a Deus, uma experiência profunda e crescente e conversão nos livrará deste perigo, desta falsa liberdade religiosa que todo mundo está a promover, as igrejas todas estão a promover, e nos manterá unidos na hoste de homens e mulheres consagrados a Deus. A hoste de homens e mulheres consagrados a Deus. Só aquele que se unir na nova liderança que Deus levantou nesta última hora, este será considerado como adventista do sétimo dia e dará as boas-vindas ao Senhor Jesus. É o que estamos dizendo aqui. Por isso os dois grupos estão se formando. A grande sacudidura começamos. Um grupo que permanecerá com a liderança ajeitada. E um grupo que permanecerá, estará unida com a nova liderança levantada por Deus da Igreja Adventista do sétimo dia. Elias Joanã e Deusilene Souza. É a nova liderança da Igreja Adventista do sétimo dia. Por isso, amados irmãos, os foi esclarecida. Mas outra confirmação na palavra de Deus é o livro de Lucas. Também tem uma confirmação da palavra de Deus sobre a mesma rejeição da Associação Geral da Igreja Adventista do sétimo dia. Vamos confirmar isso na palavra de Deus. O livro de Lucas, capítulo 10, Lucas 10, versículo, está aqui, Lucas 10, está nos dizer assim, o versículo 11, mas vamos começar no versículo 13, está a dizer assim: ai de ti, Gorazim, ai de ti, Betsaida, que se em Tiro e em Sidom se fizesse as maravilhas que em vós foram feitas, já há muitos as sentadas em sacos e cinza se teria arrependido. 14. Portanto, para Tiro e Sidom haverá menos rigor no juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, serás levantada até ao céu, até ao inferno serás abatida, Cafarnaum. E tu, Cafarnaum, adventista do sétimo dia,
Serás levantada até ao céu? Não. Até ao inferno serás abatida. Cafarnaum é adventista do sétimo dia. Veja, chegou o cumprimento desta profecia e esta profecia já se cumpriu. Já estamos há 3 anos com o cumprimento desta profecia. Em 2020 cumpriu-se essa profecia. Em 2020 cumpriu-se essa profecia. De 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 17, e deste mesmo Lucas, que acabamos de ler agora, também, eventos finais, na página 53, o capítulo que fala a Igreja de Deus nos últimos dias, esta profecia se cumpriu. A Igreja Adventista foi julgada, foi pesada na balança e foi achada em falta. Foi achada em falta por causa dos privilégios, vantagens, por causa da verdade, da luz que ela tem, mas não tem andado nela. Por este motivo, Deus levanta a Associação Geral da Igreja Adventista no sétimo dia. Ted Wilson foi completamente rejeitado, porque afinal de contas ele é jesuíta, ele é puro católico. Ted Wilson, Ganoni Job, Odailson Fonseca, Damaris Moura, pastor Hélio Carnassal e outros, todos esses são impuros jesuítas, católicos. Vejam agora o que eles fizeram com a Igreja de Deus. Aceitar o lixo do papado. Aceitar o lixo do papado. Queridos irmãos, para quem não sabe, saiba hoje que a liderança da Igreja Adventista foi rejeitada. Foi rejeitada. E este julgamento da liderança da Igreja Adventista começou em 2020 e terminou em 2021. Outubro de 2021 terminou o julgamento da Associação Geral da Igreja Adventista do sétimo dia. Dia 11 de janeiro de 2020, nova liderança toma posses para tomar o encargo. Elias Jonai Desolini Souza agora é nova liderança da Igreja Adventista do sétimo dia, mas fora dos templos. E só será considerado adventista aquele que unir-se à nova liderança Elias Jonai Desolini Souza. Aqueles que são considerados como adventistas do sétimo dia diante de Deus. Por isso, o grande apelo para quem está ouvindo esta mensagem: chegou a hora de sair das igrejas caídas, porque as igrejas caíram, todas as igrejas caíram, tornou casas de demônio. Deus revela a sua serva Desolini Souza, que a partir de 2020 as igrejas tornou casas de demônio. A Igreja Adventista tornou casa de demônio, porque ele aceitou o espiritismo, se uniu com o espiritismo, com o catolicismo. Por isso a Igreja Adventista do sétimo dia agora é falso profeta. É falso profeta. Os 3 espíritos imundos semelhantarão. A Igreja Adventista é falso profeta. Vi sair da boca do dragão o espiritismo, a magia, da boca da besta o catolicismo, o papado e o protestantismo apostatado. É o falso profeta. O falso profeta agora é a Igreja Adventista do sétimo dia. Por isso, Deus revela a sua serva que, a partir de 2020,
a Igreja Adventista do Sétimo Dia tornou casa de demônio. Mas o Apocalipse 18 tem uma solução, nos dá uma solução. Ela diz: sai dela para o meu. Sai dela para o meu para não participar dos seus pecados, para não receber as suas pragas. Este é o aviso de Deus. Este é o aviso de Deus. Dentro dos tempos adventistas do sétimo dia, só permanecerão todos que guardarem o domingo. Todo que não quiser guardar o domingo tenha que sair dos tempos adventistas, se unir com a nova liderança fora dos tempos adventistas. A nova liderança levantada por Deus. Por isso esta é uma grande novidade para ti. Não importa se você crê ou não, isto é contigo, mas te foi esclarecido. Porque este julgamento que começou em 2020 e terminou em outubro de 2021, isto significa que, na verdade, a partir de 2021, agora o julgamento começou para o resto da igreja. Os membros simples, que não conseguem discernir a sua mão direita, não conseguem, não sabem que ainda estamos vivendo na mensagem do terceiro anjo. Muitos que ainda não sabem disto, mas a maioria sabe. Então a todos esses, ainda o julgamento começará, ou seja, começou em 2021 para o resto da igreja. Então, queridos irmãos, este é mais ou menos o que eu queria esclarecer aos meus queridos irmãos. Então, para quem já sabe, isto não é novidade. Fica sabendo que, na verdade, a nova liderança levantada por Deus é a única, o poderoso movimento do Apocalipse 18. Isto aconteceu nos tempos anteriores, quando Deus rejeitou Saul para não ser mais rei de Israel. Por causa do quê? Por causa de um erro, por causa da desobediência a Deus. Deus rejeita Saul para não ser mais rei. E Deus escolhe um outro rei segundo o coração de Deus. Quem é este rei? Davi. E na verdade, queridos irmãos, e isto aconteceu na mesma aos nossos dias de hoje, aos últimos dias. Por isso começou o poderoso movimento do Apocalipse 18, com nova liderança da Igreja Adventista do sétimo dia. Grande apelo: una-se a nova liderança, para você ser considerado como Adventista do sétimo dia. Então, é tudo quando nós tivemos para avisarmos aos queridos irmãos, a todos que ainda não têm conhecimento deste assunto. É a palavra de Deus. Que Deus te abençoe a todo que está a ouvir esta mensagem. E que Deus continue sempre abençoando também aos nossos queridos irmãos que estão unidos com a nova liderança da Igreja Adventista do sétimo dia. Que assim seja feita a vontade de Deus.